alma é uma casa que foi incendiada pelo erro. O remorso está no momento que ela está pegando fogo. E o arrependimento está no momento em que eu olho para ela e já penso como reconstruir. Nós nos reconstruímos sempre. Muitas vezes nos desconstruímos para achar o caminho, da construção. Também existem muitos dos nossos orientadores, pessoas magníficas que passaram pelo plano terreno, que falam sobre o remorso como um belo instrumento espiritual. Santo Agostinho falava sobre isso, vários filósofos dentro da filosofia, vários espíritos como Joana de Ângeles, André Luiz. No livro Nosso Lar tem uma parte que é justamente um espírito contando como foi a convivência dele dentro do umbral. E ele fala justamente sobre isso, sobre remorso. No livro dos Espíritos, vocês podem achar um capítulo inteiro só sobre expiação e arrependimento. E aí tem várias questões. A primeira questão, que é a 990, ela diz assim, o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? É orgânico ou é espiritual o arrependimento? No estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Quem tem arrependimento pode ter remorso? Pode. Quem tem arrependimento pode ainda trazer consigo um remorso, mas está buscando fazer a correção daquele erro. Mayra, eu errei, eu fiz um erro que dentro da minha igreja ou dentro da sociedade é considerado um pecado mortal. Eu não tenho mais perdão. Quem disse isso? Quem colocou isso na sua cabeça? Todos nós podemos e seremos perdoados. Mas o primeiro que a gente tem que fazer é o quê? O auto-perdão. Vai adiantar que eu queira o perdão de Deus se eu não me perdoar? Quando você não se perdoa, você faz uma autossabotagem. A primeira coisa que você pensa sobre você mesmo é que você já não é mais ninguém. Mayra, você está fazendo apologia aos erros? Não. Eu estou dizendo é que os seus erros não devem ser armas apontadas na sua cabeça, nem por você e nem por ninguém. Só pode atirar uma pedra aquele que nunca errou. Aquele que nunca errou. Então acho que nenhum de nós pode atirar uma pedra em ninguém. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? O Espírito responde: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. Só aí você começa a entender que as expiações pelas quais nós passamos têm um intuito de purificação, de nos burilar. O nosso problema é que nós entendemos as crises, as dores ou os problemas que nós vivemos ao longo desse plano como algo ruim. Por quê? Porque não é agradável. Mas tudo é bom, só que nem tudo é um bom agradável. Às vezes tudo é bom ou desagradável, são coisas que nós passamos. Então vários problemas que você passou e que eu passo servem para a nossa purificação. O Espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Mayra, eu pedi perdão, mas a pessoa não me perdoou. Ou seja, eu tive o remorso, eu me arrependi, mas ela não me perdoou. Primeiro, que está no momento dela. O perdão não é automático, o perdão não é aquele perdão religioso que eu repito as palavras da Bíblia. O perdão tem que nascer de onde? Do coração. Para alguém perdoar o outro, não basta só as palavras, precisa ter a visão de que o outro realmente se arrependeu e está o quê? Mudando. Senão você não consegue completar esse ciclo. Mas só de você conseguir pedir perdão, já significa que você tem a boa intenção e o intuito de mudar. Até hoje, a minha irmã não me perdoou por uma roupa dela que eu desgracei.
E nós nos amamos, mas ela tem a capacidade de dizer eu não consigo perdoar. Simplesmente porque era uma roupa de 15 anos, da festa de 15 anos. Vocês acreditam nisso? Tem base um negócio desse? Eu estou falando sério, até hoje ela joga isso na minha cara. Até hoje ela joga isso na minha cara. Nunca me perdoou pelas vezes que eu usei os espíritos para entregar ela ao meu pai. Aí eu digo para ela, isso é só remorso que tu tem de não ter me perdoado, mas arrependimento mesmo tu não mudou, porque eu mudei. Eu não te entrego mais. A meu pai não, mas a minha mãe. Inclusive no grupo, quando ela manda uma coisa para mim no privado, eu copio, boto no grupo da família e digo, olha aí, mãe, tua filha. E aí manhã entra como uma mãe nordestina, descendo mesmo nela. Então tem coisas na vida da gente que a gente ainda não consegue perdoar. E se forçar a perdoar também não é legal, né? Às vezes você pode ter uma raiva de Mayra Rocha, você fala, não, eu não consigo perdoar ainda. Vai demorar um tempo. Talvez só quando você vê a minha mudança, ou a minha intenção, ou o projeto de vida é que você vai conseguir perdoar. Mas vai chegar o dia. Primeiro que a gente tem que lembrar que, assim como a gente quer o perdão do alto, a gente precisa também perdoar. Como é que você pode acreditar num Deus que você não vê, se você não perdoa nem o irmão que está do seu lado? Como é que ama ao invisível se não ama aquele que você pode tocar? Se não tem empatia com aquele que você pode tocar? Próxima pergunta é, qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas, quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição. Sempre se pode melhorar. Pois é, Mayra, eu cometi um erro quando eu tinha 18 anos e eu carrego esse erro até hoje comigo. Eu não consigo viver bem, eu não consigo mais me levantar porque eu cometi esse erro. Aí eu pergunto, quantos anos? Há 20 anos. Há 20 anos carregando um remorso sem transformar em arrependimento. Daí eu pergunto, nesses 20 anos, você cometeu o mesmo erro? Não, não cometi mais. Então por que você não se perdoa? Não, porque eu não sei se tem perdão. Tem sim. E começa pelo seu. Vocês que estão aqui, vocês são as mesmas pessoas que vocês eram há 1 hora atrás? Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes de eu entrar por aqui para falar com vocês. Imagine se eu sou aquela menina de 17 anos que chegou em Brasília. Imagina se você é aquela moça, aquele rapaz que tinha 20 anos, 15 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, e errou. Você é outra pessoa, com a cabeça que você tem hoje, você não faria, não é verdade? Então isso já é o arrependimento. Eu não faria de novo. Mas se perdoe, porque às vezes aquilo que você acha que só você cometeu, muitos de nós cometemos. A única diferença é que nós não colocamos para fora. A gente não expõe, não é verdade? Ó, quem aqui já fofocou de alguém? Não, gente, Quem aqui já fez uma fofoca? Agora aumentou um pouquinho. Eu já fiz uma fofoca. Sabe aquela fofoca que você fala assim, ó, cala-te boca. Eu tenho uma amiga que ela chega em mim e fala, menina, eu não te conto. Aí eu já começo assim, ai Daniel, me perdoe, mas deixa eu ouvir. Eu não sou a fofoqueira não, porque eu só gosto de saber, eu não propago não. Aí ela me conta, aí a gente passa meia hora falando mal da pessoa, no final a gente diz, mas quem somos nós, né? É ou não é? Fala a verdade. Ai, sinto decepcionar vocês, que vocês queriam que a médium subisse aqui e dissesse, não, eu nunca fofoquei, eu nunca chamei um palavrão, eu nunca dei um grito do meu filho, eu estou pura e espiritualizada.
Sinto muito decepcioná-lo, mas eu pratico erros todos os dias. Um certo tempo, uma amiga nossa do grupo, ela tinha uma mania muito feia. Ela fazia um gesto obsceno, que era com o dedo do meio. E ela achava super normal, porque não sei como é que a gente começou a fazer isso, mas a gente compreendeu que muitas vezes fazer isso ou falar alguns palavrões deixa a gente o quê? Descolado. Estou descolado, não é não? E ela já tem uma certa idade, não era uma adolescente, mas ela achava super normal. Às vezes no meio de amigos, de família, ela fazia isso. Um belo dia, ela se tornou voluntária da casa e a gente estava comendo. Por quê? Porque espírita, para quem não sabe, é pior do que evangélico. A gente não bebe, não fuma, mas a gente come, que é uma beleza, viu? Então, assim, aqui na Casa da Caridade, nós temos o costume de não beber bebidas alcoólicas e outras coisas, outros vícios, a gente vai retirando. Isso é um propósito nosso, né? Eu sempre digo para vocês que eu nunca bebi, não é porque eu fui proibida, é porque eu nunca, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, eu nunca gostei do gosto, da sensação. Eu gosto de uma coisinha mais doce, uma cocazinha gelada, né? Esperando lá no nosso lar. Já pensou, chegando assim com a sopinha e você perguntando, tem uma coquinha? Não é? Mas é um vício também, não deixa de ser. Porém, a gente tem muitas coisas aqui. Então, ela estava lá, a gente conversando, todo mundo. E aí, ela espontaneamente mostra o dedo do meio para o Everton. Mesa paralisada, mas todo mundo tocou a conversa e deixou passar. A gente já conhecia ela não, né? Bom, fui para casa. Daí eu tenho os grupos, e o Daniel é muito ligado, ele fala assim, coloca lá. Aí eu disse, no grupo é? Que grupo é? Porque se for... E eu já gosto logo, gente, quando a bronca não é para mim, eu já vou animada. Já boto logo assim, Daniel diz, 2 pontos. Acho massa, eu paro qualquer coisa quando ele diz, temos que falar. Aí eu fui no grupo que a gente tinha e disse, gente, Daniel diz, 2 pontos. Aí o grupo já para. Aí fulana. Aí ele começou a explicar o significado que era mostrar o dedo do meio, desde a Grécia, a Roma, e veio trazendo, né? Quando explicou, ele disse assim, agora o principal significado, irmã, é quando você dá algo a alguém, ele não é mais seu. Se você dar o dedo a alguém, esse dedo pertence a essa pessoa. Dessa forma, como você trabalha de forma manual na Casa da Caridade, da próxima vez que você der o dedo para alguém, mostrar o dedo para alguém, eu vou te tirar dos trabalhos de caridade da casa, porque sem esse dedo não tem condições. E aí, como você deu, não poderá mais trabalhar nesse trabalho que você tanto gosta. Gente, eu acho que isso deve ter uns 4 anos. Pergunta se ela nunca mais sonhou. O hábito passou. O hábito passou. Simplesmente passou. Isso é remorso com arrependimento. E às vezes a gente tem um remorsozinho que não é por livre e espontânea vontade, né não? Qual é esse remorso? Quando a gente é pego, né? Tem gente que só tem remorso quando foi pego, né não? O problema não foi o que você fez, o problema é que você foi pego, né? Quando eu comecei a trabalhar no órgão público, lá o meu primeiro trabalho, eu tinha 21 anos, trabalhava no Ministério do Planejamento. E daí, tinha uma pessoa de fora que me mandava muitos e-mails, eu tentava falar com ela, essa pessoa era super arrogante, essa pessoa era bem... E eu peguei naquela época e escrevi um e-mail para o meu chefe. E ia copiar o danado do e-mail da mulher para mostrar para ele. Aí eu fui lá e dei uma esculhambada na mulher, que era para o meu chefe, e enviei para quem? Para a mulher. Quem aqui já não fez isso? Ainda bem que eu não chamo palavrão, ainda bem que eu não sou daquelas que vai brigar, mas eu disse uns desaforos. Quando eu ia mandar isso para o meu chefe, eu ia ter remorso? Se ele tivesse recebido? Não, mas eu fiquei remoçada quando a mulher recebeu. Por quê? Porque eu fui pega.
Todas as vezes que eu apanhei lá em casa de minha mãe, eu só me arrependi porque eu fui pega. Então tem esse tipo de remorso também, mas ele serve, mesmo sendo assim, serve. Se você transformar ele em arrependimento, esse é o tipo de remorso que é por livre e espontânea pressão. E às vezes a gente precisa disso. Quem é que não já entrou numa igreja espírita? Quem não entrou aqui, ó, na casa espírita? E aí sentou na frente e de repente entra uma pessoa toda arrumada, organizada, trabalhada no salto alto, e você vem lá do seu trabalho que nem eu, o cabelo já desse tamanho. Aí você fala, precisa tudo isso? Agora pronto, precisa, né? Ou então cutuca a pessoa do lado e fala, ai, roupa feia, não. E tá aqui, ó, o palestrante falando e você, meu Deus, não acaba mais não. Doida para tomar o passe, eu vim aqui só pelo passe, essa menina não vai parar não. Ou então tá aqui, ó, a espiritualidade amiga, me renova nessa noite, eu vou entrar lá no passe, conduz a espiritualidade. Aí abre o olhinho aqui, ó, oxe, fulana não para de conversar. Desculpa, espiritualidade, é porque eu estava... Acontece com a gente. Quantas vezes, gente, eu deixo para orar antes de dormir, deitada. Daniel tem verdadeiro desgosto disso comigo, porque eu vou fazer minhas orações, aí eu vou fazendo deitada, e quando eu não consigo mais, eu digo, Deus, pendura aí um Pai Nosso para amanhã. Nesse pendura, eu já devo ter uns 30 pendurados só essa semana para amanhã. Então, o que a gente pode fazer é utilizar o remorso como ele é. Tem gente que sente remorso e não sabe do que é, não é não? Uma sensação de remorso, aí você está confundindo, isso não é remorso. Isso é a sensação de vazio que precisa ser trabalhado. Olha, eu sempre digo assim, que hoje eu talvez não tenha mais a oportunidade de pedir perdão a algumas pessoas que passaram pela minha vida e hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu sei que machuquei. Talvez eu não tenha mais essa oportunidade porque a pessoa está no direito dela de seguir um caminho contrário ao meu. Mas isso faz com que também eu procure não cometer os mesmos erros que fiz com as outras pessoas. Hoje, quando eu penso que os meus atos irão machucar alguém, eu penso 1, 2, 3 vezes. Eu conto na minha cabeça o que vai sair pela minha boca. E nem sempre eu consigo. Porque a gente precisa entender que muita gente que se diz sincera, eu sou sincera, eu falo mesmo. É sinceridade? É falta de educação. Sinceridade é quando alguém te pedir a opinião. Quando eu te pedir a opinião sobre essa minha bela blusa, e vou contar um babado para vocês. Essa blusa é lá da 25 de março. Pasmem. Eu fui fazer lá o podcast com o Daniel Pires e fui na 25 de março. Gente do céu. O negócio é bom demais, de tudo, viu? Vou falar, eles deviam me pagar para eu fazer propaganda, porque eu amei aquele negócio ali. Então, antes que eu possa sentir o remorso, eu preciso sentir também o refrigério do arrependimento. Se você não sabe por que você está com remorso, não é remorso. Procure ajuda espiritual, procure ajuda psicológica. Pode ser outras coisas, pode ser uma doença física como a depressão, pode ser uma doença que vem de falta de vitaminas, biológico também. E só depois você pode imaginar em espiritual. Porque o problema é que hoje nós colocamos tudo na costela do espiritual. Tadinho da espiritualidade, tadinho dos obsessores. Porque às vezes não são eles que estão obsediando a gente. Somos nós que estamos obsediando eles e outras pessoas.